Good morning, everybody. Bom dia a todos. So this is our first class together Essa é a nossa primeira aula juntos for this trimester. para esse trimestre. My intention for this series E a minha intenção dessa série is to go from the beginning of our message é começar do início da nossa mensagem and take each increase of knowledge and formalization and test e pegar em cada aumento de conhecimento, formalização da mensagem e teste and try to teach it using parable methodology. e tentar ensinar usando a metodologia de parábolas. So I was asked to try to teach how to teach the Levites. Então foi-me pedido que eu ensinasse como ensinar os levitas. And it's not quite as easy as just going back and giving them old material anymore. E não é assim tão simples como voltar atrás e dar para as pessoas material antigo. So that's what we'll try to do. Mas então é isso que nós vamos tentar fazer. But for today, so we'll start that next time. Então nós vamos começar isso numa próxima aula. For today, I wanted to address an issue which I'm quite surprised I have to address. E hoje eu quero abordar um assunto que eu até estou surpreso que eu tenha que abordar isso. And through the last couple of weeks, I've been thinking maybe I will present this, then maybe I won't present this. E já há algumas semanas que eu tenho pensado, talvez eu vou apresentar isso, talvez não. But actually, a few things that have been happening in the last few weeks Mas devido a algumas coisas que têm acontecido nessas últimas semanas, have concerned me a bit, so I thought it important to present this. isso tem me preocupado um pouco, então eu achei importante apresentar isso. So we're already through our shut door on the line of the priests. Então, na nossa linha de sacerdotes, nós já passamos pelo fechamento da nossa porta. And at least for a priest, you'd think we could just safely sit down on Noah's Ark Então, como sacerdote, nós às vezes pensamos que podemos nos sentar na arca de Noé de forma segura the door is shut and we just have to keep our seats. e que a porta fechou e nós apenas temos que assegurar os nossos assentos. But there are still individuals, priests, Mas ainda existem indivíduos que são sacerdotes, even at this late stage, that seem to be wondering if they should get off. que mesmo nesse ponto ainda estão considerando se eles devem abandonar. And they're still being tested as priests because I don't think I'm going to say loosely, turned into 144,000 yet. Eu vou dizer assim de forma bem vaga que eu não sei se a gente já se tornou 144 mil, The line of the priests ends at Panium. porque a linha dos sacerdotes termina em Pânio. So I'm just thinking after Panium we start to get tested as 144,000. Então eu diria que depois de Pânio nós começamos a ser testados como 144 mil. But seeing as we're still on the line of the priests, E como nós ainda estamos na linha dos sacerdotes, it seems like there's some individuals, priests, parece que há alguns indivíduos que são sacerdotes who are through their shut door, safely on board Noah's Ark, and they're still thinking about getting off. que já passaram esse fechamento da porta, que estão agora seguros na arca de Noé, ainda consideram sair dessa arca. Or maybe some have since November the 9th. Ou talvez alguns já tenham saído desde o 9 de novembro. So we're going to first look at the line of the Millerites. Então nós primeiramente vamos olhar a linha dos mileritas. So we start in 1798, Começamos em 1798. and then I'm going to use August the 11th, 1840, Eu vou usar 11 de agosto de 1840 for the empowerment of the first angel's message. para o fortalecimento da mensagem do primeiro anjo. Then the Sunday law would be 1850. Depois a lei dominical seria 1850. The shut door would be 1861. O fechamento da porta seria em 1861. And the second advent would be 1863. E o segundo advento seria em 1863. Okay, so there's two lines for the Millerites. Então nós temos duas linhas para os mileritas. And I think this is the one for the world. E eu creio que essa seja para o mundo. At this stage, the Millerites were meant to go to the world. A partir desse ponto aqui, os mileritas deveriam ir para o mundo. Just a slight side issue. Então, uma pequena
nota de imagem. It's interesting that this line, all of the events are external because it's for the world. É interessante que todos esses eventos são externos porque eles são para o mundo. The Pope being taken captive O Papa sendo levado em cativeiro and the war in the Middle East. e a guerra no Oriente Médio. The Ottoman Empire ends. Termina o Império Otomano. This was the Slave Act or the Slave Law or something. Aqui nós tivemos a Lei da Escravidão And then the beginning of the Civil War. e aqui o início da Guerra Civil. And then this would be our second Advent, Aqui seria o nosso segundo advento, which you can derive from a chiastic structure from the 2520. que nós podemos tirar de uma estrutura de quiasma dos 25-20. Anyway, my question to you Então a minha pergunta para vocês is, at what stage along here é em que ponto nessa linha do you have no legal right a gente não tem direito legal to step off the platform? de sair da plataforma. So God doesn't just ask you to believe something blindly. Então Deus não pede que a gente creia em algo de forma cega, He always offers evidence. e Ele sempre oferece para nós evidência. At what stage on this line, E então em que ponto nessa linha, assuming you understand everything on it, eu estou presumindo que vocês entendem tudo que está nessa linha. you know, if you're a Millerite and you get off the platform here, Se você for um milerita e você sair aqui nesse ponto da plataforma, we can assume by here God's fully proven that you should be on board. eu diria que aqui Deus já provou de forma completa que nós deveríamos estar a bordo. So here we're only at the beginning. We can't be expected to fully believe that we're in a reform line. Então, aqui ainda estamos no início e não é esperado de nós que nós já estamos completos numa linha de reforma. What happens here? E o que acontece aqui? So the first angel is empowered, É que o primeiro anjo é fortalecido, and this is when Lich's prediction comes true. e aqui é quando a predição de Lich se torna verdade. Josiah Lich predicted in 1838 Josias Lich predisse em 1838 that the Ottoman Empire would come to its end on August 11th, 1840. que o Império Otomano terminaria a 11 de agosto de 1840. So why did that add an impetus to the movement? Então, o que isso adicionou o ímpeto ao movimento? En esa fecha se comprobó el principio de día por año y Because in that waymark it was fulfilled the principle of day for year. Exactly. Okay, so basically all of Miller's work from here onwards, from the increase of knowledge, Então aqui todo o trabalho de Miller desse ponto em diante, que é o aumento de conhecimento, was proven to be true and correct. foi provado como verdadeiro e correto. A day for a year is a true methodology, Dia por ano foi uma metodologia correta, and so this is where the message was empowered. e aqui é onde a mensagem é fortalecida. And it was proven to be true. E foi provado que é uma verdade. So if you basically you don't have any legal right to step off the platform after this waymark. Então, basicamente, nós não temos direitos legais de sair dessa plataforma depois desse marco. By the time you get to here, Uma vez que nós chegamos a esse ponto, you know who Miller is, nós já sabemos quem é Miller, you know his methodology is true, sabemos que a sua metodologia é correta, and something that's happening on the other side of the world e alguma coisa que acontece do outro lado do mundo, that was predicted 2 years before foi predito 2 anos antes, has just come true. e isso acontece. Obviously, Miller could have no control over the Middle East. E, obviamente, Miller não tinha controle sobre o Oriente Médio. So at this second waymark, you have absolutely no doubt Então, nesse segundo marco, nós não temos nenhuma dúvida that that you're in a reform line and you're in Noah's Ark. Noah's Ark is being built. que estamos numa linha de reforma e a Arca de Noé está sendo construída. Okay, we talk about. Okay, so let me continue. Sorry. Then you have 1850 and 1861.
Depois temos 1850 e 1861. You have another 20 years worth of staying on the platform. Temos mais 20 anos para nos mantermos nessa plataforma. So at any time for stepping off here, you have no excuse when your judgment comes up. Então, se a qualquer momento aqui vocês saírem da plataforma, não existe nenhuma desculpa quando vier o julgamento. On our line, Na nossa linha, that was way back at 9/11. isso aconteceu no 11 de setembro. That's also about 20 years ago. E também é mais ou menos 20 anos atrás. So all the people that stepped off since 9/11 Então, todas as pessoas que têm saído desde o 11 de setembro and they understood, obviously, the message until then, e que entenderam a mensagem até esse ponto, when they have an advocate with the Father in their judgment, quando eles se encontram com o Pai durante o julgamento, but I don't think they have any case. eles têm um advogado com o Pai durante o julgamento, mas eu creio que eles não têm um caso. So when people are stepping off the platform here, Então, aqui nesse ponto, quando as pessoas saem da plataforma, they have zero excuse, elas têm zero desculpas, because if we're here in 2020, porque se aqui for 2020, we have received a lot more truth since 9/11. nós já recebemos muito mais verdade desde o 11 de setembro. We've studied several doctrines which we'll be going through in this series. Nós já estudamos várias doutrinas que nós vamos passar durante essas séries. And as I go through it, I'm seeing how irrefutable all of this is. E à medida que eu vou passando isso, eu vou vendo que tudo isso é refutável. So in God's mind, if you step off after 9/11, you have no excuse. Então, na mente de Deus, se você saírem da plataforma depois do 11 de setembro, não existe nenhuma desculpa. And look how long ago that was, and people are still stepping off today. E se vocês olharem e verem que isso já foi há bastante tempo atrás, nós conseguimos ver que as pessoas até hoje continuam saindo dessa plataforma. In the line of ancient Israel, Na linha de Israel antigo, the line of Christ, if you like, ou a linha de Cristo, se preferirem, this waymark is 27 AD. esse marco seria 27 a.C., This is when John the Baptist's message is empowered. 27 depois de Cristo, que é quando a mensagem de João Batista é fortalecida. The Messiah has shown up, O Messias aparece and you're required to recognize him. e é requerido reconhecer esse Messias. In case you need any help, E se vocês precisarem de alguma ajuda, John the Baptist tells you this is the Lamb of God, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus. and a voice from heaven said, "This is my beloved Son." E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado. So 9/11 is such an important waymark. Então, o 11 de setembro é um marco tão importante. If we're talking about having proof that this message is true, E se nós falamos de alguma prova de que essa mensagem é verdadeira, and it's the final movement of God gathering his people. e é o movimento final de Deus juntando o seu povo. So for us, Então, para nós, here so in 1989, então em 1989, we have line upon line, nós temos linha sobre linha, which is the repeat of history. que é repetição da história. And then we have Daniel 11. Depois temos Daniel 11. And then when you get to 9/11, E quando chegamos ao 11 de setembro, our methodology is proven to be true. a nossa metodologia é provada como sendo verdadeira. Elder Jeff was teaching the repeat of history. O irmão Jeff estava ensinando a repetição da história. And here we see how history was repeated at the exact waymark. E aqui nós vemos como a história se repete nesse marco exato. And how Islam was restrained here. E como aqui o Islã é restrito. Okay. So even if you get off the platform Então, mesmo se você sair dessa plataforma, before, even if you get off the platform after 9/11, depois do 11 de setembro, even if you do that for a good reason, mesmo que você faça isso por uma boa razão, maybe you're at odds with the movement. talvez você não está em termos bons com o movimento,
Maybe back at 9/11 you're believing that women are equal and should wear trousers. Talvez no 11 de setembro você até cria que existia igualdade com as mulheres e elas poderiam usar calças. So you would actually be right and the movement would be wrong. Talvez você estava certo e o movimento estava errado. I know we didn't receive that light until much later. Eu sei que nós não recebemos essa luz até muito mais tarde. But such disagreements don't necessarily mean you have to leave the movement. Mas esses desacordos não significam que a gente deve abandonar o movimento. You can voice your opinion, Você pode dar a sua opinião, talk to the elders, falar com os anciãos, and then you can just shelve it and stay on board. e você pode resolver isso e continuar a bordo. If you leave because you're right, you're still lost. Se você sair porque você está errado, ainda assim você está perdido. You can get off Noah's Ark for a good reason. Você até poderia sair da arca de Noé por uma boa razão. Maybe you're right about something. Talvez você está certo em relação a alguma coisa. But if you get off Noah's Ark, even for a good reason, you still drown. Mas mesmo que você tenha saído da arca de Noé por uma boa razão, ainda assim você vai se afogar. In the model of Noah's Ark, there's no good reason to get off. Então, no modelo da arca de Noé, nós não temos nenhuma boa razão para sair. But I'm just saying, if you're sitting there and you think you're right about something and Noah's wrong about something, Mas se vocês estão sentados pensando que estão certos em relação a alguma coisa e Noé está errado, if you do get off, you still drown. se você sair, você ainda assim vai se afogar. So if you want to jump ship in the future, Então, se vocês quiserem pular desse navio no futuro, over future issues, whatever comes up, seja quais forem os problemas que a gente vai enfrentar no futuro, whatever tests we face, seja quais forem os testes que nós temos que enfrentar, you actually have no legal right to leave the movement. nós não temos nenhum direito legal de sair do movimento. God will hold you accountable for leaving, even if you're right about the singular issue. Deus ainda vai nos fazer culpados, mesmo que a gente estava certos em relação a esse problema. For you to leave at this point, E para sairmos nesse ponto, you'd have to go back and disprove 1989, nós teríamos que voltar atrás e aprovar que 1989 está errado. Daniel 11, 40 to 45, Daniel 11, de 40 a 45. 9/11 Islam, O 11 de setembro e o Islã. 2520, 126, 2520 e o 126. I would like to see anyone that has studied those things properly E eu gostaria de ver qualquer pessoa que já estudou bem esse assunto to go back and disprove all of them or any of them. voltar atrás e provar que tudo isso está errado ou algum desses está errado. You can't even argue with the 2520 Nós não podemos nem discutir em relação aos 2520, that we contradict Ellen White in the Great Controversy anymore. porque isso contradiz ou dizer que isso contradiz a Ellen White no Grande Conflito. That the 2300 is the longest and last time prophecy. Os 2300 seria a última profecia e a mais comprida. Because we're in agreement with that. Porque nós estamos de acordo com tudo isso. You'd have to just say the 2520 is a massive coincidence. Vocês teriam que dizer que os 2520 apenas é uma grande coincidência. For example, ancient Israel Ou, por exemplo, Israel antigo dwelt with the symbolic beasts habitou com as bestas simbólicas for 7 symbolic times. durante 7 tempos simbólicos. In other words, ancient Israel went into captivity for 25-20 years. Ou, por outras palavras, nós diríamos que Israel antigo então entrou em cativeiro durante 2520 anos. So ancient Israel dwelt with the prophetic beasts for 7 times. Então Israel antigo habitou com essas bestas proféticas durante 7 tempos. And when Nebuchadnezzar went mad, E quando Nabucodonosor enlouqueceu, he dwelt with the literal beasts ele habitou com essas bestas literais for 7 literal times. 7 vezes literais. You'd have to say that's just a coincidence. Então nós teríamos que dizer que isso é apenas uma coincidência. You'd have to say it's just a coincidence that Mene Mene Tekel Upharsin Teríamos que dizer que o Mene Mene Tekel Upharsin adds up, seria coincidência.
adds up to 2520. e que essa soma são 2520. And it's actually, the writing on the wall is actually at the fall of Babylon. E o que foi escrito nessa parede foi na queda de Babilônia. So the 2520, which predicts the fall of Babylon, Então, esses 2520 que predizem a queda de Babilônia happens at the fall of Babylon. acontecem na queda de Babilônia. And is not understood by any of those who think they're wise at the time. E não é compreendido por ninguém naquele tempo que se achava sábio. It's only understood by Daniel, the one who's truly wise. E é apenas compreendido por Daniel, que é a pessoa que realmente é sábia. So that whole story is the 2520, and that's where the 2520 appears. Então, toda essa história é os 2520 e é aí que essa história aparece. But it appears, I'll say, as hidden treasure Mas eu diria que isso surge como um tesouro escondido, within the writing on the wall. através dessa escrita na parede. And then you'd also have to say that the fact that it adds up to 126 as well Depois também teríamos que dizer que o fato que essa soma seria o 126 is also just a coincidence. também é apenas uma coincidência. And then A.T. Jones, I think, E depois eu creio que A.T. Jones speaks of 3 Sunday laws, fala de 3 leis dominicais, 1863, que é 1863, 1888, 1888 and 1893. e 1893. And if you add 126 E se nós somarmos esse 126 to each one of those, com cada uma dessas datas, you come out to one of our prophetic dates on our line. nós vamos para uma das datas proféticas da nossa linha. If you're going to step off the platform, E se você rejeitar ao sair dessa plataforma, you're going to have to reject that kind of repeat of history or lines. você teria que rejeitar esse tipo de história ou de linha. So my concern is Então a minha preocupação é that one of the elders will stand up, like literally today. que algum dos anciãos se levante hoje, literalmente, They will say something, literally, to be honest, literally one sentence which someone doesn't like, que podem dizer uma frase que literalmente alguém não gosta, and then those individuals will start to spread doubt and actually step off the platform. e então alguns indivíduos começam a espalhar dúvidas e abandonam a plataforma. They have all this light since 1989. Eles têm toda essa luz desde 1989. A teacher stands up today, says literally one sentence that they don't like, Um professor se levanta hoje e diz apenas uma frase que eles não gostam, and they reject all the lines that we have now. e eles acabam rejeitando todas as linhas que nós temos até agora. Since Elder Tess's message, I don't know how many lines we have. Desde a mensagem da anciã Tess, a gente ainda nem sabe quantas linhas nós temos. They're going to reject all of that because they didn't like one sentence that was spoken. E eles rejeitam tudo isso apenas por não gostar de uma frase que foi mencionada. You'd have to say in Acts 27:27, Nós teríamos que dizer que Atos 27, when in the ship they start sounding, quando no navio eles começam a se afogar, that those soundings add up to 20 inches. que isso Soundings, depth soundings. So you're on a ship and you need to know how deep the sea is. O que seria? Sondear? Seria medir a profundidade, na verdade. Então, essa medição vai dar 2520, ou 2520. So Então, era medir a profundidade do navio, queria dar esse número. they take 2 soundings and they both add up to 2520. Eu creio que é pegar em 2 sondas e medir e ver que elas, o número é o 2520. A You'd have to soma. say that doesn't mean anything. Teríamos que dizer, então, que isso não significa nada. And the purpose of their soundings is time setting. E o propósito dessa medição seria a marcação de tempo. The 2520 is the key to time setting. Os 2520 seriam a chave de marcar tempo. Thousands of years ago, they were depth sounding.
alguns anos atrás eles estavam fazendo essa medição de profundidade and their purpose was to know what time they would hit the island. e o propósito era para saber quando é que eles iam atingir ou bater lá na ilha. You know, all of this just isn't coincidence. Então, tudo isso não é uma coincidência. Even between each sounding, Então, mesmo entre cada medição, there's 360 inches. nós temos 360 polegadas. And 360 to William Miller was a symbol of time. E os 360 para Guilherme Miller eram um símbolo de tempo. It was a day for a year. Seria o dia por ano. And the volume of Miller's casket was 360, I think. E o volume do cofre de Miller, eu creio que era também 360. Seems as if they're like moving at 1 year per sounding. Então, parece que eles estão apenas movendo um ano por cada medição. So symbolically, when they get to Panium, they know when the Sunday law is. Então, simbolicamente, quando eles chegam a Pânio, eles já sabem quando é a lei dominical. Because they only start sounding at Panium. Porque eles apenas começam a fazer essa medição em Pânio. And that's exactly what we teach. Então, isso é exatamente aquilo que a gente ensina. We teach you can't know when the Sunday law is now, Nós dizemos que nesse momento nós não conseguimos saber quando é a lei dominical, but after Panium, when you're in that dispensation, you can. mas quando nós chegamos na dispensação de Pânio, aí nós podemos predizer quando é a lei dominical. This is the only movement in the world that can take a story from thousands of years ago Então, esse é o único movimento no mundo que consegue pegar numa história que aconteceu há vários anos atrás and take out these kind of hidden gems with such precision. e tirar essas joias preciosas com tanta precisão. So even if you just accept line upon line, Time of the End magazine and 9/11, Então, mesmo que a gente pegue em linha sobre linha essa revista do Tempo do Fim e o 11 de setembro, even with just that, you're forced to admit that this is God's final movement ainda com isso nós temos que admitir que isso é o movimento final de Deus. and that we're in the last reform line. Que nós estamos na última linha de reforma We have proved also that we're in the last one. e que nós já provamos que nós estamos na última linha. And you have no business jumping ship since 9/11 E não existe por que pular de navio desde 11 de setembro. Never mind after Raffia, after your shut door. E principalmente não depois de Ráfia, depois dessa porta ter se fechado. And then if you disagree with the doctrines themselves, Se nós discordarmos das doutrinas em si, if you have the audacity just to say it's all just coincidence, se nós tivermos a audácia de dizer que isso é apenas uma coincidência, then you have to answer how they were given in perfect order. então nós temos que responder e dizer como isso foi dado numa ordem tão perfeita ou correta. So for example, Então, por exemplo, here you have line upon line aqui nós temos linha sobre linha and the repeat of history. e a repetição da história. And then at the next waymark, you have a repeat of history. E depois, no próximo marco, também temos uma repetição de história. If this was human planning, Se isso tivesse sido planejado por algum humano, how would you know back in 1989 como é que vocês saberiam que em 1989 that history was about to be repeated? essa história ia se repetir? So you better start writing down that history will be repeated. E nós deveríamos então escrever essa história porque ela ia se repetir. It's only God that knows the end from the beginning. É apenas Deus que conhece o fim desde o início. Isaiah 46:10. Isaías 46:10. And so it's only God that can do this kind of thing. Então é apenas Deus que consegue fazer esse tipo de coisa. I think the problem is E eu creio que o problema é Adventists are used to picking and choosing which doctrines they like. os adventistas, eles têm o costume de escolher quais doutrinas eles gostam. There'll be all sorts of winds of doctrine blowing through Adventism. Existem também alguns ventos de doutrina soprando pelo adventismo. The Godhead issue, the feast days, Um, the o- Holy Spirit, o or pro- the Trinity. o problema da trindade, o problema o problema das festas, do Espírito Santo. You heard of the sacred name. Anyway, there's all sorts of winds of doctrine blowing through Adventism.
Ou a gente ouve falar também do nome sagrado, ou seja, a gente tem vários ventos de doutrina também. And your average Adventist can pick and choose the ones they like. E qualquer adventista pode pegar e escolher aqueles que eles mais gostam, Because they're not interdependent with each other like ours are. porque eles não estão interligados uns com os outros como as nossas estão. So to understand what 9/11 truly was, Então, para entender o que realmente foi o 11 de setembro, you have to have properly studied the repeat of history before that. vocês teriam que ter estudado corretamente a repetição da história antes disso. If you discover 9/11 Se você descobriu o 11 de setembro, and then later down here you start to discover the Millerite line, e aqui mais tarde você começa a descobrir a linha millerita, it's not going to do you any good here. isso não vai te ajudar nesse ponto. You're not going to realize it's a test and this is when the message was empowered Você não vai se dar conta que isso era um teste e é quando a mensagem foi fortalecida and that it was way back here that the Messiah showed up and you had to recognize him. e que foi aqui atrás que o Messias apareceu e deveria ter sido reconhecido. When we get to the 2520, Quando nós chegamos aqui aos 25:20, the first thing we discovered was the 2520. a primeira coisa que nós descobrimos foram os 25:20. And only then Então, só nesse ponto, could we go on to make a prediction based on the 126, nós poderíamos ter feito uma predição baseada no 126, because 126 is a derivative of 2520. porque esse 126 deriva dos 25:20. So people in Adventism have been making predictions all through this history here. Então, as pessoas do Adventismo têm tentado fazer predições em toda essa história None of them have ever come true. e nenhuma delas se concretizou. But this one did because we understood what it should be based on. Mas essa sim, porque nós entendemos em que ela deveria ser baseada. There's no point in trying to make a prediction back here somewhere Não adianta nós tentarmos fazer uma predição aqui atrás and then someone discovers the 2520 over here somewhere. e depois alguém descobre esses 25:20 bem lá na frente. And the fact that the 2520 E o fato de que os 25:20 identifies the scattering and the gathering, identificam o espalhamento e o ajuntamento, and that in these gathering times you're allowed to time set, e que nesses tempos de ajuntamento é permitido marcar tempo, and that the 126 is a repeat of history itself, e que o 126 é uma repetição da história em si, because the 126 is our 2520. porque o 126 é o nosso 25:20. So you can see all of these doctrines had to arrive in perfect order. Então, se vocês veem, essas doutrinas tinham que ter chegado na ordem correta, ou perfeita. So if someone realized that 1888 to 2014 Então, se alguém se dá conta de que de 1888 a 2014 equals 126 equals Mene Mene Tekel Upharsin, é igual ao 126, que é o Mene Mene Tekel Upharsin, but they discovered that before the 2520, mas descobrem isso antes do 25:20, then they would have no idea what it means. It would be redundant. então eles não iriam ter nem ideia do que isso é, seria redundante. So each doctrine is dependent on the last doctrine, Então, cada doutrina depende da última doutrina, and there's nothing else in Adventism that's even close to this kind of movement. então não existe nada no Adventismo que chega perto a esse movimento. As I said, Adventists today, they're just picking and choosing really from apostate Protestantism. E como eu disse, os adventistas hoje em dia apenas pegam nas suas preferências e eles tiram isso do protestantismo. And because those doctrines are just here a little and there a little, E porque essas doutrinas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, they're not interdependent. elas não estão interligadas. So you can just pick and choose each one as you like. Então vocês poderiam escolher cada uma da forma como vocês mais gostariam. On our line, if you drop one, Mas na nossa linha, se nós tirarmos um marco, as we've seen actually with FFA, como nós vemos o FFA fazer, o Future for America, then you have to drop the one before, então nós teríamos que também tirar o marco antes, then you have to drop the one before,
Então, e depois também tirar o outro antes, until you're basically left basically with nothing. até que basicamente nós não temos mais nada. So if you're going to jump ship over an issue today, Então, se vocês vão abandonar o navio por causa de um problema atualmente, one of the teachers says something that you don't quite like and you get all upset, um dos professores diz algo que você não gosta e você fica chateado. not only do you have to disprove all these doctrines, Não só você tem que provar que essas doutrinas estão erradas, but you have to justify to yourself, how did they arrive in perfect order? mas justificar para você mesmo como elas chegaram numa ordem tão perfeita. Because that could not be of any human planning. Porque isso não foi através de um planejamento humano. And seeing as it's your eternal life, E sendo que é a sua vida eterna, it's your job to do that. é o seu trabalho fazer isso. You can argue with people in the movement till you're blue in the face. Vocês poderiam argumentar com as pessoas no movimento até os vossos rostos ficarem azul. You might even win the argument that you're arguing, Você até pode ganhar essa discussão, esse argumento, but nobody's going to care about your eternal life more than you. mas ninguém vai se preocupar com a sua vida eterna mais do que você mesmo. So, for example, Então, por exemplo, you had to have Islam in place before we understood Panium, nós tínhamos que já ter o Islã no seu devido lugar antes de ter Pânio, because we see the activities of Islam at Panium. porque nós vemos as atividades do Islã em Pânio. So, Panium is the midnight cry, Então, Pânio seria o clamor da meia-noite, and without having the role of Islam first, e sem ter o papel do Islã primeiro, someone could maybe get to Panium, alguém poderia chegar a Pânio, work out somehow that they're at the midnight cry, descobrir que eles estão no clamor da meia-noite and then say, "Behold, the bridegroom cometh." e dizer, aí vem o noivo. An Adventist would say, "Great, what's going to happen?" E os adventistas diriam, que bom, então o que vai acontecer? And you'd have to say, "I don't know." E você teria que dizer, não sei. There's no power in the message Não existe poder na mensagem, unless you walk through the steps in the order which God gave them. a não ser que a gente passe por esses passos na ordem que Deus deu. And this is why Ellen White says things like, you can't have a third without a first and a second. Por isso que Ellen White diz coisas do tipo que a gente não pode ter o terceiro sem o segundo e o primeiro. And it has to be given by God in his order. It can't be of any human planning. E tem que ser dado por Deus na sua ordem correta, não pode ser planejamento humano. You know, not only are the doctrines interdependent with each other, Então, não só as doutrinas que estão interligadas umas com as outras, they prove themselves. elas provam a si mesmas. So what I mean is, Então, o que eu quero dizer é, we know the idea of a thread. você conhece essa ideia da linha? Do fio? É que vai traçar, né? So we know how each doctrine is a needle. Então, nós sabemos como cada doutrina é uma agulha. And as I've just spent time explaining, you can't even drop one. E como eu expliquei agora, nós não podemos deixar uma cair ou tirar uma delas. So not only do they prove each other in this horizontal fashion, Então, não só elas se provam a si mesmas nesse modelo horizontal, but we've seen here how they prove themselves in this, I'll call it a vertical fashion. eu diria que nós também conseguimos provar isso de forma vertical. And so they have to be stitched vertically as well. Então, elas têm que ser cozidas também de forma vertical. Cozidas? Sorry, I said, vertical. Costuradas de forma vertical. Vertical. And then, of course, how many lines do we have today? Então, quantas linhas nós temos hoje? You know, Pyrrhus, the world wars.
Nós temos Pirro, nós temos as guerras the mundiais, counterfeit church and Fatima, etc. nós temos a Igreja da Contrafação, nós temos Fátima. You'd have a pretty good piece of material that's been thoroughly stitched here if you did all of those lines. E nós teríamos um bom material se isso tivesse sido costurado de forma bem acurada nessas linhas. And if you stitch them all this way, you start to see that this message is irrefutable. E se nós começarmos a costurar nessa forma vertical, nós vemos que não conseguimos refutar contra essa mensagem. Because if you unstitch, I don't know what the word is, if you drop a stitch in one needle, E se nós tirarmos um ponto dessa agulha, I've never actually done needlework, but I'm guessing the whole thread comes out and then the next thread comes out. eu nunca fiz nenhum trabalho de costura, mas eu creio que se você tira um ponto, então todos os outros começam por sair também. Anyway, we've seen how that happens with FFA as they've stepped back over each doctrine. E nós vemos isso acontecer com o FFA à medida que eles vão voltando atrás em cada doutrina, But not only ou that, abandonado cada uma delas. not only is each waymark interdependent, Mas não só cada um desses marcos interligados, each doctrine also proves itself. cada doutrina também se explica a si mesma. So what I'm trying to say is, Então, o que eu estou tentando dizer é, each doctrine proves the other, cada doutrina prova a outra, but each doctrine proves itself as well. mas ela também se prova a si mesma. So this is what I mean. Então, isso é o que eu quero dizer. If you just take the 25:20, Se você apenas pegar nos 25:20, now I have to try and remember it. eu vou tentar lembrar. So we have 723 BC, Nós teríamos 723 a.C., and this is when God's people go into captivity, e isso é quando o povo de Deus entra em cativeiro. and 677 E em 677, when the same thing happens, it's God's people that go into captivity. quando a mesma coisa acontece, é o povo de Deus também entrando em cativeiro. So they're scattered here Então, eles são espalhados aqui and they're gathered here. e são ajuntados aqui. So it doesn't take a rocket scientist Então, não é preciso um cientista to work out who you are if you're gathered here. para descobrir quem você é se você foi ajuntado aqui. If you're God's people scattered there, Se o povo de Deus foi espalhado antes, then you're God's people when you're gathered at the end. você então também vai ser se você é o povo de Deus quando eles foram espalhados, você também vai ser o povo de Deus no final quando eles são ajuntados. And the only people in the world that were gathered for this 46 years E o único povo no mundo que foi ajuntado durante 46 anos were the Millerites. foram os mileritas. So as I say, each doctrine proves that this is the last. Each doctrine proves that we're God's people Então, cada doutrina prova que nós somos o povo de Deus and that this movement is God's movement. e que esse movimento é o movimento de Deus. Even 9/11 Até o 11 de setembro does the same thing. faz a mesma coisa. If you look in Revelation 7, Se vocês procurarem em Apocalipse 7, it's talking about Islam está falando do Islã, and it's talking about the sealing message. e está falando de uma mensagem de selamento. I think it's around verse 3 and verse 4 of Revelation 7. Eu creio que seja verso 13 e 4 de Apocalipse 7. So basically, if you study that out, Então, basicamente, se vocês estudarem isso, it's talking about the role of Islam and the sealing of the 144,000. está falando do papel do Islã e o selamento dos 144 mil. And so even within itself, Então, mesmo em si mesmo, it's telling you that as you're coming to understand the role of Islam, está dizendo que à medida que você começa a entender o papel do Islã, by that very process, you are becoming sealed as the 144,000. com esse processo você começa a ser selado como 144 mil. So this identifies this movement as the 144,000. Então, isso aqui identifica esse movimento como 144 mil. This identifies this movement as God's people.
aqui esse movimento é identificado como povo de Deus etc., etc. e por assim em diante. It's like when you study the parable of the 10 virgins in the Millerite time. É como estudar então a parábola das 10 virgens na história milerita, You start to self-identify as you study it. e você começa a se identificar à medida que você vai estudando essa história. It's as if at 4 BC, É como se no ano 4 antes de Cristo, if you were there and you saw the star above Bethlehem, se você estava nessa história e você viu a estrela em Belém, you understood the scriptures in Numbers, você entendeu as escrituras através dos números, then you would start to obey that prophecy and follow that star and go to Jerusalem. então você iria obedecer essa profecia, seguir essa estrela e então ir para Jerusalém. So you start to self-identify when you correctly interpret prophecy. Então você começa a se identificar quando você interpreta a profecia de forma correta. And so you see that each doctrine proves itself. E você vê que cada doutrina se prova a si mesma. Each doctrine proves that we are the people of God in the final reform movement. Cada doutrina prova que nós somos o povo de Deus nesse último movimento de reforma. So with all of this evidence, Então, com toda essa evidência, individuals leaving today os indivíduos que vão saindo, as pessoas que vão saindo hoje em dia, over a word spoken here or a word spoken there, por alguma palavra que tenha sido dito aqui ou ali, I don't think they have any idea the amount of light that they're rejecting. eu acho que eles não têm noção da tamanha, de quanta luz eles estão rejeitando. I mean, we used to say, Então, nós costumávamos dizer, actually all Adventists say, ou todos os adventistas dizem, that if you are presented with the Sabbath truth que se você é apresentado com a verdade do sábado, and you've studied it properly, e você já estudou isso de forma correta, and then you reject it, e depois você rejeita, that's just one tiny doctrine. isso é apenas uma pequena doutrina. Then Adventists will say, well, then you're lost. E os adventistas então diriam, então você está perdido. One tiny doctrine, Por essa pequena doutrina, and yet today people who say that they believe all this e hoje em dia as pessoas que dizem crer em tudo isso, are still prepared to step off the platform ainda assim estão preparadas a sair da plataforma and reject all of these doctrines. e rejeitar todas essas doutrinas. So if you're stepping off the platform here, Então, se nesse ponto você está saindo da plataforma, which would be raffia for us, que para nós seria ráfia, then I'm just repeating myself. I just can't believe that anyone would reject all of this light and step off at this stage. eu estou me repetindo porque eu não consigo acreditar que alguém consegue rejeitar toda essa luz e sair da plataforma. So if you do have a problem now or in the future, Então, se você tem um problema agora ou vai ter no futuro, if you're at odds with something that's being said, se você está desconfortável, tem um problema com alguma coisa que tem sido dita, you might even disagree with the doctrine, talvez você discorde de alguma doutrina, then make your thoughts known. então é bom você fazer esses seus pensamentos conhecíveis In a sensible way. de forma sensível, claro. Talk to an elder, talk to a teacher. Converse com um ancião, converse com algum professor. Try not to go around whispering to everybody, though. Tente não espalhar isso de pessoa em pessoa Spreading doubt. e espalhando dúvidas. And then just acquiesce and stay on the ship. E você resolva esse problema e permaneça nesse navio. Others who have left this movement, Outros que têm abandonado esse movimento, raffia was the first shut door in about 150 years. Ráfia foi o primeiro fechamento da porta em mais ou menos 150 anos. Before raffia, Antes de Ráfia, you had to die to close your own probation. você teria que morrer para fechar a sua própria porta da graça. Today is the first time in about 150 years Hoje é talvez a primeira vez depois de 150 anos that we actually have people walking around us, might even be our friends, que nós temos pessoas caminhando entre nós, pode até ser os nossos amigos, whom the door has shut on and they're lost. para a qual a porta já se fechou e eles estão perdidos.
Getting upset over something that someone has said and leaving is just no small issue. Ficar chateado com pequenas coisas que alguém tenha dito e sair dessa plataforma, desse movimento, não é algo assim tão simples ou pequeno. If you think there's a doctrine that's wrong or we haven't quite understood it, Se você acha que existe alguma doutrina que está errada ou que nós ainda não entendemos, as I say, just keep studying it out and just acquiesce and see what happens. conforme eu disse, se mantenha na plataforma, continue estudando e espere até ver o que acontece. I'm not asking you to do anything that Elder Parminder didn't do in 2012. Eu não estou pedindo que você faça nada que o ancião Parminda não tenha feito em 2012. In 2012, he discovered the prediction of the 126, Em 2012, ele descobriu essa predição do 126 and he was at odds with the leadership. e ele não estava de acordo com a liderança. He knew he was right. Ele sabia que ele estava certo, He could prove it and present it and everything. ele conseguia provar isso, conseguia apresentar isso, But when he did, he was lambasted from the pulpit in public. mas quando ele fez isso, ele foi repreendido do público em público. Do púlpito em público, perdão. He knew he was right. Ele sabia que ele estava certo. He could have stepped off Noah's Ark, Ele poderia ter saído da arca de Noé, knowing he was right, sabendo que ele estava certo, but he still would have drowned. mas ainda assim ele teria se afogado. Because once you're off the platform, you don't have access to all the future lights that we get. Porque uma vez que você sai dessa plataforma, você não vai ter mais acesso à luz que você poderia ter no futuro. He wouldn't have been here to witness Elder Tess's message, for example. Eu não estaria aqui hoje, por exemplo, para testemunhar a mensagem da anciã Tess. If you get off Noah's Ark, even if you're right, you still drown. Mesmo que você esteja certo, se você abandonar a arca de Noé, você ainda assim vai se afogar. The Bible says, A Bíblia diz: "Great peace have they which love thy law, grande paz têm aqueles que amam a lei, and nothing shall offend them." e nada os ofende. So let's not get upset over things now. Então, não vamos ficar chateados com as coisas que estão acontecendo agora. Both in 2012 and in 2019, Tanto em 2012 como em 2019, Elder Jeff didn't talk things through. o ancião Jeff não conversou sobre essas coisas. In 2012, he should have just talked to Parminder more. Em 2012, ele poderia simplesmente ter falado mais com o ancião Parminda. And in 2019, he was meant to talk to Elder Tabo. E em 2019, era suposto que ele tivesse uma conversa com o ancião Tabo. He should have just talked to anyone. E ele poderia simplesmente ter falado com alguém. But I guess he got too upset, Mas eu estou assumindo que ele estava realmente bem chateado. and he stepped off the platform. E ele saiu da plataforma. So the time for that sort of, I'm going to say, emotionalism Então, eu diria que o tempo para esse tipo de emoção ou emocionalismo, I don't mean to be derogatory, but it's not a time to be oversensitive over issues. o que eu estou tentando dizer é que não é o tempo para ser muito sensível por causa desse tipo de problemas. Over the years, I've actually had many disagreements with the movement myself. Eu mesmo, ao passar dos anos, ao longo dos anos, tive vários pontos que eu discordei nesse movimento. As certain doctrines have come up, I've disagreed with them. E à medida que certas doutrinas foram aparecendo, eu comecei a discordar delas. I would voice my opinion in a sensible fashion, E eu comecei a mostrar a minha opinião, mas de forma mais sensível. sometimes not so sensible. Às vezes não tão sensível. But then once the elders knew my opinion, Mas uma vez que os anciãos sabiam da minha opinião, then you just acquiesce and you just stay on the ship. você apenas se mantém calmo e você continua nesse navio. Time will tell if you're right or wrong, E o tempo vai mostrar ou dizer se você está certo ou errado. but at least you're still on the ship to find out. Mas pelo menos você ainda continua nesse navio para tentar descobrir. So for me anyway, with my experience, Então, para mim, com a minha experiência, I've believed what I've believed, eu acredito em
eu creio em tudo que eu creio. And if it's at odds at the time with what's being taught, E se não está de acordo nesse momento com aquilo que está sendo ensinado, it might be doctrine or it might be personal, pode ser alguma coisa em relação à doutrina, pode ser algo pessoal. then I'll just do whatever I have to do, Eu faço aquilo que eu tiver que fazer, but stay on the ship. mas eu ainda continuo no navio. I'm taking my license from Paul. Eu estou pegando na minha licença através de Paulo. Um, I think it was during the storm E eu creio que foi durante a tempestade when some of the shipmen they wanted to jump ship. que algumas pessoas que estavam dentro do navio queriam pular fora. They started to let down the lifeboats. E eles começaram a tirar como é que é? Os barcos salva-vida. They were shipmen. They were probably experienced shipmen. Eles eram navegadores. Aham. E já tinham experiência com essas coisas. So they knew the conditions. Eles então conheciam todas as condições. As qualified shipmen, they were probably thinking that they're fully right to jump ship right now. Como navegadores, eles já tinham todo o conhecimento e saberiam que, ok, agora é a hora de pular esse navio. If you remember the story, Marinheiros, obrigado pela correção. they're pretending to fix the boat, but actually they're getting the lifeboats ready. Mas se vocês lembrarem da história, eles estavam fingindo consertar o barco, mas o que eles estavam, na verdade, fazendo era pegando nos coletes salva-vidas. And then Paul said, E então Paulo diz, "Lest ye abide on the ship, these cannot be saved." a menos que vocês permaneçam no navio, esses aqui não podem ser salvos. That ship was battered, Aquele navio já estava beaten up. abatido, It was in pieces. estava em pedaços, estava quebrado. These professional sailors E esses marinheiros profissionais knew that in their human wisdom knew it was time to jump ship. sabiam através do seu conhecimento humano ou inteligência humana que era a hora de pular do navio. How did Paul know that you had to stay on the ship? E como é que Paulo então sabia que eles deveriam permanecer no navio? Because it was undergirded with line upon line. Porque ele estava seguro com linha sobre linha. If you stay on this ship with undergirded with the lines upon the lines, and it's strengthened, Ok, held together. ok. Se você permanecer então nesse navio com amarrado com linha sobre linha, This ship will make it through the storm. esse navio vai conseguir passar pela tempestade. Unless you abide on the ship, you cannot be saved. E se você não permanece nesse navio, então você não pode ser salvo. But the most important reason Mas a razão mais importante that we stay on the ship pela qual nós devemos permanecer no navio is because Aristarchus is on this ship. é porque Aristarco está nesse navio. Let's pray. Vamos orar? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for this movement. nós te agradecemos por esse movimento. And we thank you for this ship. Nós te agradecemos também por esse navio. As battered as it is right now, Ainda que ele esteja tão quebrado nesse momento, we pray you remind us eu oro para que o Senhor nos lembre that unless we stay on this ship, we cannot be saved. que a menos que a gente permaneça nesse navio, nós não podemos ser salvos. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.